e vamos ver os versos de 5 a 8. Salmo 71. Os versos de 5 a 8. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança, desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és o motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Que Deus aplique sua palavra ao nosso coração. Vamos orar ainda, Senhor. Buscamos a tua face. Dependemos de ti totalmente, inteiramente. O Senhor Jesus disse, e é verdade, sem mim nada podeis fazer. Foi assim que ele deixou o seu Espírito como Paráclito. Porque é ele quem nos guia a toda a verdade. Dependemos então desta ação poderosa do teu Espírito, desta manifestação de Espírito e poder. Ah, Senhor, faze isto para a tua glória, para a glorificação da tua palavra bendita, divina. E também, Senhor, para a edificação da tua igreja, que tu amas, compraste com teu sangue precioso. Faz isto, Senhor. Rogamos com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós estamos fazendo exposição deste salmo. Já tivemos a oportunidade de dizer que, embora não haja título, é de consenso que este salmo foi escrito por Davi. E que, muito provavelmente, tenha sido exatamente na época daquela sedição liderada por Absalão, seu filho. E que, portanto, foi um momento muito difícil na vida de Davi. E ele jamais amadurecido. Por isso este salmo é chamado de oração do ancião, porque ela foi feita nesta época mais amadurecida da vida de Davi, no meio de uma grande aflição. Nos versos que nós temos agora, especialmente de 5 a 8, o salmista Davi se apega à sua experiência, a toda aquela manifestação de socorro, de auxílio, de graça que o Senhor manifestou na sua juventude. Então, ele olha para trás e vê tudo o que Deus fez na sua vida e extrai de lá tudo o que ele precisa para ter esperança de que Deus não irá falhar com ele nesta hora de grande aflição, já no fim da sua vida. Então o verso 5, especialmente, é o verso que fala de Deus como essência da esperança e da fé do crente. E eu diria Cristo. Veja, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Esta esperança é fundamentada na experiência da sua juventude, como já dissemos. Meus irmãos,
É maravilhoso quando podemos chegar já na vida avançada, velhice, quando a juventude foi gasta no serviço do Senhor, na presença de Deus, na companhia do Senhor. Porque é consolador olhar para trás e ver que gastamos nossa juventude no serviço do Senhor, na causa do Senhor. É consolador. Isso está bem expresso na parte contrária do que lemos em Eclesiastes, capítulo 12. Você deve se lembrar bem deste verso que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Quer dizer, se a pessoa não lembrou do Criador nos dias da sua mocidade, não gastou a sua vida no serviço do Senhor, antes viveu dissolutamente, então não pode ter contentamento. Mas quem gastou sua vida no serviço do Senhor, pode dizer, tenho prazer agora na minha velhice. Nos maus dias, eu tenho prazer neles, porque lembrei-me do meu Criador nos dias da mocidade. Veja o verso 9 do capítulo 11, ainda de Eclesiastes. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta-te, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então, as advertências da palavra de Deus são muito claras com relação a isso. É bom que você, que é jovem, entenda isso, guarde isso em seu coração, receba essa admoestação, e pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus, você fique firme, servindo ao Senhor de coração, gastando a sua juventude no serviço de Deus, fugindo do que agrada ao seu coração, como diz aqui, e satisfazem o coração e agradam os seus olhos nas coisas mundanas, carnais, pecaminosas, e dedicar sua vida ao Senhor. Porque quando chegar os dias maus da velhice, você possa dizer, tenho nestes dias maus contentamento. É isso que a palavra de Deus promete. E é isso que Davi está agora experimentando na sua velhice. Tenho esperança. Esperança no Senhor Deus. Ele é a minha confiança desde a minha mocidade. Até o ímpio, como Sêneca, que era um filósofo ímpio, disse, uma juventude bem vivida é de grande conforto na velhice. O ímpio. A palavra de Deus está dizendo que há contentamento nos dias maus para aqueles que viveram a sua juventude na presença do Senhor. É claro, isso tudo traz um acúmulo de experiência e firma cada vez mais você no Senhor, porque cada dia de experiência com Cristo vai sedimentando
exercitando ainda mais a sua fé. Na história da igreja conta que o grande homem de Deus chamado Policarpo foi preso por causa do cristianismo. Ele tinha 86 anos. E então ele foi instado para que renegasse a sua fé em Cristo e prestasse o seu juramento de louvor e de fidelidade, reconhecendo César como Senhor, para não morrer, para não ser executado. E a resposta de Policarpo é conhecida. Ele diz: eu tenho servido a Cristo estes 86 anos. Tenho servido a Cristo estes 86 anos, e Ele nenhuma vez me faltou. Negaria eu a Ele agora? Quer dizer, quanto mais velho nós somos na fé, tendo experiências tão maravilhosas com o Senhor, tão graciosas, tanto socorro, tanto auxílio, tanto conforto, tanta assistência da parte do Senhor, como iremos negá-lo? Então, o salmista está se valendo desta sua experiência tão maravilhosa. Mas, meus irmãos, o que é precioso é que Cristo está aqui anunciado, pois, veja, ele diz: tu és a minha esperança, Senhor. Ao dizer isso, ele está se referindo a Cristo, porque de fato não há esperança diante de um Deus santo, zeloso, fogo consumidor, que não tem por inocente o culpado, se não for em Cristo. Que esperança teremos diante do tribunal de Deus santo, nós pecadores indignos, que merecemos juízo e condenação? Que esperança um pecador terá no tribunal de Deus, diante de um Deus santo, justo, que não tem por inocente o culpado, se não em Cristo? Cristo é a nossa esperança, pelo que Ele fez por nós. Ele tomou a nossa culpa, Ele tomou o nosso pecado sobre si, Ele recebeu o castigo e o juízo que nós merecíamos, Ele expiou a nossa culpa, Ele derramou o seu sangue bendito, que é a propiciação pelos nossos pecados. Ele conquistou uma justiça que nós não tínhamos, justiça santa pela sua obediência perfeita à lei e por expiar nossos pecados. Justiça do Evangelho. Sem Cristo não há esperança, só juízo. Mas em Cristo nós podemos respirar, ter esperança. Tu és a minha esperança. Na carta 1 de Timóteo, capítulo 1, Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Cristo Jesus, nossa esperança. Eu pergunto: Cristo é a sua esperança? Você pode dizer: Cristo Jesus, minha esperança? Você pode dizer pessoalmente, na sua experiência? Meus irmãos, isto é absolutamente urgente e necessário, porque num instante você pode estar na presença e no tribunal de Deus. Num instante, ainda esta noite. E o que será da sua alma se Cristo não for a sua esperança?
Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então veja, meus irmãos, não há esperança fora do evangelho. Não há esperança sem Cristo. Esperança alguma. Ele é a nossa esperança, que nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para vos apresentar perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Você é isso? Você é santo, inculpável e irrepreensível? Eu sou? Não. Nem você é, nenhum de nós. Mas, pelo corpo da sua carne, fomos reconciliados mediante a sua morte, e então, nesta condição, nele, por causa da sua morte, nós seremos apresentados diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permanecemos na fé, alicerçados e firmes, sem nos afastarmos da esperança do evangelho. É muito importante que você tenha absoluta certeza disto, de que Cristo é a sua esperança. É fundamental. Está em jogo uma eternidade com Deus, ao lado de Deus, salvo pela graça, ou no inferno, atormentado por toda a eternidade. É brincadeira? Cristo é a sua esperança? Ou não? No verso de número 6 nós lemos: em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Veja, meus irmãos, que a fé no Senhor Jesus Cristo, a fé em Deus como nossa esperança, em Cristo como nossa esperança, diz respeito a uma vida de comunhão diária com o Senhor e de reconhecimento de que somos dele, viemos dele, guardados por ele. Desde o nosso nascimento. Nós acostumamos com o nascimento. Todos os dias nascem crianças. Isso parece tão normal, mas não é normal. O nascimento de cada criança é um grande milagre. Você nem faz ideia das coisas que estão envolvidas no nascimento e também do perigo que envolve o nascimento de uma criança.
Então nós temos que reconhecer que Deus cuidou. Deus cuidou desde a sua concepção, gestação de sua mãe. Ele viu a sua substância ainda informe, como que entretecido no ventre de sua mãe. Ele acompanhou tudo isso. Tantas coisas poderiam acontecer, mas ele cuidou. E então, você nasceu com todos os riscos, possíveis problemas e até morte. Mas ele cuidou, ele guardou. Então, é preciso reconhecer e dar graças. Eu diria mais ainda aqueles que nasceram na aliança, que tiveram o santíssimo privilégio, a glória de vir ao mundo do ventre de sua mãe, abençoado pela aliança de Deus que eles fizeram, ou pelo menos um deles fez com o Senhor. E que é imediatamente conferida a você, pelo fato de ter nascido nesta condição, debaixo da aliança de Abraão, das promessas solenes de Deus. Então, se você nasceu como eu, nessa condição, você tem que dar mais graças a Deus, mas muito mais graças a Deus, por esta graça, por esta bênção, por esta glória. Porque desde bem pequenino, bebê, o sangue da aliança sobre a sua cabeça, e que até foi testemunhado com aspersão da água, que é símbolo da aspersão do sangue da aliança sobre a sua cabeça, cercado de carinho, de amor pelos seus pais, que fizeram juramentos solenes e santos diante de Deus e do ministro de Deus e de toda a congregação, de lhe criar na admoestação da palavra de Deus, de orar por você, lhe ensinar a orar, a ler, para que você pudesse aprender a ler e ler a palavra de Deus, ouvir os cânticos santos da sua mãe, lhe embalando com cânticos sagrados de Deus, orando por você, lhe trazendo à igreja, na comunhão dos santos. Isto é graça, isto é maravilhoso, é glorioso, é bênção inefável. Como foi o caso de Davi. Ele nasceu nesta condição, filho de Abraão, da aliança de Abraão. Seus pais eram crentes, servos do Deus Altíssimo. E como foi precioso para ele, bem cedo na sua juventude, já ter experiências tão profundas e gloriosas com o Senhor. Então ele dá graças. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Eu devo a ti todo o apoio, saúde e vida desde o meu nascimento. Graça, bênção das promessas santas da aliança. Mas mesmo que você não tenha nascido na aliança, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Ele cercou, Ele guardou, Ele perseguiu e dirigiu sua vida até que você chegasse aqui para professar a Cristo e entrar na aliança. Então você tem que dar graças, reconhecer como um salmista toda esta bênção. E reconhecer não significa só dar graça de palavra, mas responder com uma dedicação de sua própria vida, consagração pessoal, serviço a Deus, obediência a Ele. Meus irmãos, nós somos ingratos se pensarmos em tudo que Deus tem feito desde o nosso nascimento, e é tão pouco que respondemos. Somos tão egoístas e maus.
O salmista reconhecia isso. Veja no Salmo 22, versos 9 e 10, o que é que ele disse? Ele disse assim: contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus. Precisamos reconhecer como salmista esta graça tão maravilhosa de Deus. Salmo 68, versículo 20 diz assim: o nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus o Senhor está o escaparmos da morte. É Deus. Se você escapou da morte desde o seu nascimento, foi Deus. Em Deus está o escaparmos da morte. Então, devemos louvores a Deus constantemente. É como ele termina dizendo: em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste, tu és o motivo dos meus louvores constantemente. Constantemente, louvores constantemente. Significa uma vida de inteira consagração, dedicação ao Senhor, dependência total dEle, obediência à sua palavra. Isso é reconhecimento de fato do que Deus fez para com a sua vida. E o versos 7 e 8. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Quando você lê assim, pensa assim: para muitos sou como um portento. Quem lê à primeira vista pensa assim, que é algo bom. Muitas pessoas acham: oh, que maravilha, que portento é esse salmista. Mas não é esse o sentido de forma alguma. O sentido é pejorativo, o sentido é ruim, porque ele está numa desgraça, ele está numa situação terrível, em grande opróbrio. E as pessoas de fora olham para ele e o veem, na verdade, como um monstro, um enigma, uma visão prodigiosa, um objeto de profundo desprezo divino, por causa das grandes aflições. É isso que era considerar portento. É considerar alguém que está sendo esmagado por Deus. É como que alguém pudesse dizer: está vendo? Era isso mesmo que ele merecia. Não lembra quando ele estava saindo e andando, e então vem aquele benjamita e começa a gritar, xingar e jogar pedra e terra nele, dizendo: está vendo? Agora você tem a sua paga, tal, seu monstro. É isso aí. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. O que seria estranho se portento fosse coisa muito boa, e aí ele dissesse: mas tu és o meu forte refúgio. É claro que portento não é coisa boa, não. Meus irmãos, aqui está uma lição extraordinária da ação de Deus na vida de Davi. Numa hora difícil, de grande aflição, em que todo mundo olhava para ele como um objeto de maldição da parte de Deus, renegado mesmo da parte de Deus, objeto mesmo de desgraça.
de abandono de Deus. Mas ele estava sendo sustentado exatamente, consolado exatamente pelo fato de Deus estar com ele desde a sua juventude. Ele tinha consciência dos seus erros, dos seus pecados. Nós temos os salmos em que ele confessa os seus pecados, reconhece os seus pecados, mas ele estava sendo sustentado pela justiça gloriosa de Deus. E ele então sentia esse consolo no meio daquela grande aflição. Meus irmãos, isto é uma lição para nós. Não importa a aflição que você possa passar ou experimentar. Se você está firme em Cristo, está firme em Deus, sua consciência está limpa diante do Senhor, você já confessou os seus pecados, então, no meio da maior aflição, você vai receber o conforto e o consolo de Deus. E vai suportar. É esta a situação aqui de Davi. Tu és o meu forte refúgio. Esmagado por Deus, numa condição terrível, que nós já tivemos a oportunidade de falar aqui, que é mais do que ele receber ameaça de inimigos de fora. Ele estava sendo ameaçado por seu próprio filho. Era um conflito, porque ele, como general em poder, a reação de quando o seu reino é ameaçado é de pegar a espada e sair com o seu exército em nome do Senhor, guerrear as batalhas de Deus contra os inimigos de Deus e destruí-los, como ele fez muitas vezes. Mas agora é seu filho. E ele prefere fugir, esmagado. Era um conflito. Tanto é que quando não houve jeito e chegou a hora da batalha, ele pede para que os comandantes sejam benignos com o jovem Absalão. Então, aí mostra como foi muito difícil isso. No entanto, ele sentia o conforto de Deus no seu coração. Oh, meus irmãos, só Deus mesmo. E eu digo, é claro que Davi não sabia, não tinha consciência disso. Mas ali estava a representação muito clara da angústia que o Senhor Jesus Cristo experimentou. Veja que esse portento aqui está muito bem retratado nessa palavra de Isaías capítulo 53 a respeito de Cristo. Diz assim: quem creu nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Um monstro. Alguém que carregava sobre si um opróbrio de Deus. Meus irmãos, a vida do Senhor Jesus foi uma vida muito difícil. Ele era desprezado.
Não pense você, as multidões que estavam ao seu redor não estavam por causa da sua palavra maravilhosa. Admiravam-na, sim, mas não tinham interesse nisso. Eles queriam, era claro, aproveitar alguma coisa do seu poder, dos milagres. Quando ele falava alguma coisa mais dura a respeito da verdade de Deus, saíam. Não vê que foram se retirando? Duro é esse discurso, já recriminando, achando esquisito. Meus irmãos, a vida de Jesus foi uma vida árida. Não foi de agradar ninguém. Áspera, difícil. Como um monstro, como um portento de opróbrio, porque maldito era todo aquele que era dependurado no madeiro. Então, todos o viam como um maldito, um monstro, um malfeitor, indigno de misericórdia. E foi Deus quem fez isso. Agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. No entanto, nós sabemos o que Deus guardava nesta aflição. Tanto com relação a nós, porque fomos salvos pela sua agonia, pela sua dor, pela sua morte, pelo seu sangue, como para Ele mesmo, porque a palavra de Deus diz que Ele suportou tudo isso pela alegria que estava proposta para Ele. Ele era confortado por esta promessa tão gloriosa. Então nós vemos muita aproximação com este momento tão angustioso na vida de Davi, que era um portento de desgraça aos olhos das pessoas, mas em que ele sentia conforto no seu coração, porque sabia que Deus tinha um propósito glorioso. Será que nós podemos sentir como Cristo, que nas desgraças, nos problemas sérios, nas aflições terríveis que venhamos a experimentar, lá no coração, sentir o conforto, o mesmo conforto de que Deus tinha um propósito santo, visando a sua glória e o bem do seu povo, ou da sua alma, da sua vida. Será que você pode sentir isso? Meus irmãos, isso é extremamente importante. Como nós já tivemos a oportunidade de dizer, a vida cristã, a cruz, nós não devemos optar pela teologia da glória. Lembra quando falamos sobre isso? Mas pela teologia do sofrimento. É isso que cruz significa. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Sofrer. Segue-me. Mas sempre sentindo no coração o consolo de Deus e a certeza de que o Senhor tem um propósito santo, glorioso, lá no seu coração. Sentindo isto, como diz o salmista aqui, para muitos sou um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Só um crente verdadeiro sabe o que significa este binômio: aflição e glória.
sustento e glória, e conforto, e certeza de que Deus está no controle e tem um propósito maravilhoso em tudo isso, visando a sua glória, primeiramente, e o nosso bem. Que Deus, então, por sua bondade, nos abençoe, para que possamos ter esta mesma experiência, não é, do salmista, este salmo maravilhoso e glorioso que nos adverte. Que Deus nos abençoe. Eu vou pedir ao presbítero Gonçalves que venha aqui para nos dirigir